Paulo. Aqui estamos já em live, estamos em direto. Quer dizer que neste momento, em muitos canais das redes sociais, nomeadamente no Instagram, nos Facebooks, no YouTube, no LinkedIn, estamos a passar para as pessoas que estão, já depois de jantar, possivelmente a ver o que é que se passa nas redes sociais. E como nós aprendemos e dizemos a mandarim, não é? Wen Cheng Hao, Ta Jia Hao, porque não consigo deixar de começar uma live da WhatsApp in Asia com uma frase em mandarim. Está-me no sangue, corre, não é, Paulo? A pessoa aprende mandarim e depois apetece na realidade usar. E já que aqui estamos, usamos aqui. Anunciei que hoje iria falar sobre o Sri Lanka. O Sri Lanka é o primeiro destino para 2024 do Discover Asia. E estou super entusiasmada, até porque quem vai acompanhar esta viagem é o Paulo Pavão, que está aqui agora hoje comigo, e vamos conversar um bocado sobre a viagem, sobre o Sri Lanka e as suas curiosidades. E acho que estou cheia de inveja de não ir nessa viagem, porque sempre que olho para ela, sempre que olho para o site, depois já vos vou dizer qual é o site da viagem, apetece-me imenso ir, mas não era para o ano, era já. E ainda por cima, porque sempre que olho para o site, não sei se já te disse, Paulo, mas que já lá foram a este site mais de 800 pessoas. Portanto, é um destino que tem bastante receptividade, tem bastante interesse pelos portugueses no geral. E já agora, Paulo, porquê que será? Porquê que o Sri Lanka realmente tem imensa curiosidade e chama os portugueses a quererem ir visitá-lo? Ora, boa noite a todos os presentes e obrigado à Isabel pela oportunidade de vir aqui falar um bocadinho sobre o Sri Lanka e poder explicar um bocadinho o que é que vai ser esta viagem para 2024. O Sri Lanka sempre foi um destino procurado pelos portugueses, especialmente por questões históricas. Portanto, o Sri Lanka, ou seja, o Ceilão, conhecido como Ceilão, é um país que fica situado no sul da Índia, para quem não sabe, mas que foi dominado pelos portugueses no século XVI, salvo erro, por cerca de 70, 80 anos. Nós dominámos através de alguma colonização, de algum levar do Evangelho, da construção de igrejas. Durante 70 anos os portugueses estiveram no Ceilão. Chegaram por volta do século XVI para o comércio das especiarias, que se fazia nessa altura, e especialmente por uma muito conhecida pelo Ceilão, que é a canela. A canela continua a ser ainda hoje a especiaria mais... Acho que o Sri Lanka é o país que mais exporta canela a nível mundial. E ficaram lá durante esses anos todos e construíram igrejas, deixaram um legado bastante forte a nível... ainda hoje em dia, para quem viaja, é comum encontrar, quando se apresenta, pessoas que tenham apelidos portugueses, nomeadamente Silva. Portanto, nós vimos o primeiro nome, que é um nome local, e depois a pessoa chama-se da Silva, ou Fonseca, ou Fernandes. São nomes muito comuns. E, inclusivamente, no léxico diário deles, singalês, eles utilizam palavras que são palavras que são nossas e que muitos deles, se nós tentarmos perguntar, nem sequer sabiam ou nem sequer sabem que aquelas palavras foram deixadas por nós. E vou dar o exemplo. Por exemplo, eles dizem armário, dizem sapato, dizem camisa, e é muito estranho, porque nós estamos a ouvir a língua deles, que é muito difícil, e de repente eles utilizarem estas palavras. Portanto, há uma presença histórica portuguesa no Sri Lanka, há todo o culto das especiarias, o culto do chá. O Sri Lanka é um dos grandes exportadores de chá, o famoso chá do Ceilão. O património histórico, o legado histórico e cultural é muito, muito vasto. Eles têm cerca de 7 ou 8, não recordo bem, classificações de património da Unesco, desde cidades antigas, cidades sagradas, zonas florestais, e é um país também que acaba por atrair pelo facto de ter um bom clima. Portanto, em qualquer altura do ano, o clima é ameno, são 27 graus de temperatura média a nível do ar. Embora existam períodos de monções, e é engraçado que é uma ilha, mas que tem duas monções, portanto, uma que afeta a costa oeste e outra que afeta a costa este.
Mas a temperatura da água também, do mar, é uma coisa ótima para quem quiser ficar nos dias de praia, porque anda à volta dos 26, 27 graus o ano inteiro, portanto, pode entrar na água tranquilo. Para quem gosta de natureza, existem cerca de 12 parques naturais, uma série de santuários, existem muitas espécies de aves endémicas, espécies de répteis imensos, muitas espécies de borboletas nos parques nacionais. Consegue-se ver, às vezes, grupos e grupos de borboletas enquanto nós vamos passando com os jipes a fazer os safaris nos parques. A nível de vida marinha, também a observação de cetáceos, especialmente a baleia azul, que pode ser avistada na costa, numa das costas do Sri Lanka. É bom para fazer mergulho, é bom para fazer snorkeling. É também no sul, na zona mais a sul da zona oeste, para o surf, para quem gosta de surf, porque há algumas praias que têm uma ondulação elevada, portanto é bom também para o surf. Tem um custo de vida muito, muito agradável para nós, portanto, a nível de compras, a nível de quem quiser fugir um bocadinho do itinerário e fazer uma refeição fora, portanto, é muito agradável. A gastronomia é excelente, é de uma excelente qualidade, é simples, mas com muito uso de especiarias, e a forma como eles apresentam os pratos. A cada refeição aparecem sempre muitos pratos bem decorados, servidos em folhas de bananeira ou em artefactos locais com produtos de coco ou eles recebem muito bem, ou seja, têm imensas tradições. O povo singalês é um povo muito amável, muito cordial, muito simpático. Estranho é que algumas pessoas às vezes perguntam, não, mas recentemente houve uns tumultos no Sri Lanka e invadiram lá o palácio do presidente, aquilo se calhar não é seguro. Eu disse assim, situações dessas podem acontecer, obviamente, mas conhecendo o povo, quando se viaja pelo Sri Lanka, pelas estradas, pelas povoações, e contactando com eles, nós ficamos a pensar, como é que é possível que estas pessoas tão amáveis e tão tranquilas tenham chegado ao ponto de fazer o que fizeram, não é? Portanto, Sim. tem a ver um bocadinho com as decisões políticas internas de cada país, e isso não afeta absolutamente em nada a quem gosta de viajar, a quem gosta de conhecer o país. E tem uma vertente também para quem gosta muito da medicina ayurvédica, por exemplo, e holística. Eles veneram muito esse tipo da cultura holística e da ayurvédica durante muitos e muitos anos. Eu acho que até antes de Cristo, eles cultivaram muito esta da medicina ayurvédica como uma grande vertente curativa, tanto do corpo como da mente. E é muito comum encontrar lojas com muitos produtos da ayurvédica, pessoas que compram e que gostam de trazer os incensos. Hoje em dia, em Portugal... Diga? Imagino que as compras devam ser super atrativas. Sim. Imagino. E hoje em dia existe uma casa aqui com produtos de spa e de velas e de cremes, que é o Spa Ceilão, que é uma marca do Sri Lanka e é muito conhecida lá. Portanto, agora abriu, acho que recentemente em Lisboa, julgo eu. E há uma grande diversidade de razões para que as pessoas procurem o Sri Lanka para viajar. Ou seja, quem gosta de facto um bocadinho de história, quem gosta de cultura, quem gosta de natureza, quem gosta do contacto com a vida selvagem, nos parques nacionais são vários, normalmente há 2, 3 onde se costumam fazer safaris. Obviamente aqui o safari, nós não estamos em África, estamos na Ásia, não é? Não vamos ter a diversidade animal que temos com o safari, por exemplo, no Quênia. Mas, por exemplo, elefantes existem bastantes, e o Sri Lanka é talvez o país que tenha a maior concentração animal de leopardos. Portanto, a possibilidade de ver leopardos é bastante grande. Tanto no Parque Nacional Yala, que é onde vamos visitar durante esta viagem, como em Wilpatu, que é outro parque mais a norte, que não faz parte do itinerário, mas em Yala, portanto, a possibilidade de ver leopardos é bem grande. Obviamente, impossível será marcar um encontro com eles, não é? Ficar à espera amanhã que eles vão aparecer, pode acontecer, não aparecerem, não é? Sabes uma coisa engraçada, não sei se sabes que este fim de semana que apareceu a propósito de animais selvagens, apareceu uma leoa à solta em Berlim.
Não sabia. Sério? E não foi, não foi, não foi, não houve nenhum jardim zoológico, nada que a tivesse reclamado. Portanto, deduzem que alguém marcou realmente um encontro, tinha uma leoa em casa, educá-la a tentar domesticá-la. É muito engraçado. Olha, e já agora deixa-me só avisar que as pessoas aqui vão entrando, saindo, mas quem não conseguiu apanhar isto do início, aconselho depois, pode ver a gravação, que eu vou sempre disponibilizar as gravações no canal do YouTube, do Discover Asia, ou aqui pelas redes sociais. E, porque é muito útil ver isto, tudo o que o Paulo estava agora a dizer é bastante útil para quem tem realmente interesse no Sri Lanka. Está aí a Filipa Paes Rodrigues. Lembras-te da Filipa? Das aulas de mandarim? Sim. A Filipa. Está aí a Filipa e está a dizer que também há esquilos. Também há imensos esquilos. Esquilos não me recordo. É possível que haja, mas não me recordo. Sim, mas de qualquer das formas é muito mais interessante ir ao Sri Lanka ver os elefantes asiáticos, não é? Eles também pintam os elefantes. Pintam, não? Podem pintar, pelo menos nas zonas onde eu estive, eles vêm em grandes manadas, em grandes famílias, e vêm naturalmente. Portanto, não é... Poderão pintar em algum... Existem também alguns orfanatos de elefantes, mas normalmente procuro não levar as pessoas a ver essas coisas, porque embora exista a vertente de que capturam um animal para o poder tratar ou para poder preservar, mas também há sempre um bocadinho de exploração. Eu acho que isso não... E aqui, nesses sítios, possivelmente, pintem os animais de forma, sei lá, a chamar a atenção para quem vai visitar, mas eu acho que a melhor forma de ver os animais é no seu habitat natural e com a natureza ali em redor, não é? Sim. Sabes que sempre que... Nunca fui ao Sri Lanka, hei de ir, mas sempre que penso no Sri Lanka, penso na realidade nas plantações de chá, nos aromas, associo muito a plantações de baunilha. Hoje em dia não sei se ainda há o cultivo de baunilha. Ainda existe. Existe. A esses cheiros, a esses aromas, aquelas casas coloniais com os alpendres ou os hotéis assim mais tradicionais, coloniais, com aqueles aromas, aqueles cheiros. É assim que eu penso no Sri Lanka. Sim, num dos dias de viagem nós vamos parar numa quinta onde tem a plantação de várias especiarias e é curioso para podermos ver as várias plantas, sei lá, da pimenta, da baunilha, a árvore da canela, que é uma coisa que nós não temos a ideia do que é. Não? E eu a primeira vez, que por acaso até nem foi no Sri Lanka, foi noutro destino também ali no Índico, em que me levaram a ver uma árvore e disseram, que árvore é que será esta? E eu olhei e disse, não sei, isto é uma árvore como outra qualquer, não faço ideia de qual é que será. E a pessoa arrancou um pedaço da casca da árvore e deu-me a cheirar. E era canela autêntica. Disse, realmente isto é canela. Uau! Porque a canela, o pau da canela é do tronco da árvore, não é? É do tronco da árvore, exatamente. É do tronco da árvore. Pronto, é processada, não é? Porque depois é moída e processada, mas é do tronco da árvore, que é seco, tem uma preparação. E é curioso ver a árvore da pimenta, da noz moscada, da canela, da baunilha, coisas que nós estamos habituados a ver em saquetas e em frascos, não é? Portanto, na cozinha, hoje em dia, no supermercado, e ver, de facto, a árvore dessas especiarias é muito curioso. Também é engraçado, curioso, está aqui, tenho que lhe dizer, porque ela está aqui, está no Instagram, tu não consegues ver o Instagram, mas está aqui no Instagram. Existem muitos skills que simpaticamente nos visitam nas varandas dos hotéis. Diz uma amiga nossa, a Carla Cunha, que já teve, está aqui no Instagram, não consegue comunicar connosco. Olá, Carla, beijinho, Carla. Boa noite, mas que teve no Sri Lanka, então diz em viva mão. A Carla esteve comigo no Japão e foi uma grande motivadora também, eu tinha falado no Sri Lanka, de me dizer, tens que organizar uma viagem ao Sri Lanka com o Paulo Pavão. E por isso eu acho que é mesmo uma grande aposta. Hoje em dia eu tento muito, não posso ir às viagens todas. Então o Discover Asia ou crescia e com parcerias como estou a fazer contigo e com outras pessoas, ou então estagnava e eu não posso viajar mais que 3 vezes por ano ou 4 vezes por ano por motivos pessoais e profissionais. Mas estou ruída de vontade de conseguir ir ao Sri Lanka e na tua companhia, claro, porque nada ficará uma próxima vez, portanto acredito que desta vez vai ser um êxito e as pessoas irão gostar certamente.
que é uma viagem que eu acho que toda a gente adora, seja na vertente de quem vai e quer alugar um carro, se bem que eu acho, ainda aconselhei agora há pouco tempo, os clientes que vão agora em agosto, querem eles próprios conduzir. Eu disse, atenção, que as estradas são rudimentares, não é? Há algumas autoestradas muito pequenas para percursos pequenos, mas depois as estradas são rudimentares, portanto, e é difícil conduzir, mas as pessoas, há quem goste, e há quem goste de fazer de mochila às costas. Nas várias vertentes de pessoas que conheço, e ao longo de muitos anos que visitaram o Sri Lanka, todas as pessoas vieram encantadas, de facto, com a harmonia de tudo, não é? Da natureza, das pessoas, dos cultos, do budismo, e eles vivem muito bem também entre os próprios cristãos, os budistas, os muçulmanos, e as pessoas vivem em comunidade muito, muito tranquilamente. Há um site que eu já pus aí, está aí nos chats, o Facebook, quem está no Facebook a ver consegue ver, que é o discoveresia.pro/Sri Lanka, onde muitas pessoas têm ido, veem, e depois quem quer saber mais carrega num dos botões verdes que por ali andam e acaba por receber o Day by Day. E dentro do Day by Day está lá um momento e um dia que eu gostava, assim, que é o comboio, a viagem de comboio, que é famosa, não é? Aquela viagem é famosa. A viagem é famosa. O que é que se passa no comboio? É sim, o comboio é um comboio antigo, portanto as pessoas têm que entender que, vamos esquecer um bocadinho o conceito que nós temos aqui das nossas viagens de comboio, não é? Temos comboios modernos. É um comboio antigo que vai sobre os carris antigos, tem todos aqueles ruídos normais associados ao comboio e embora exista a possibilidade de fazer alguns percursos em primeira classe, eu diria que se calhar 95% dos turistas prefere fazer em segunda classe. Para sentir um bocadinho mais aquele ambiente, porque também vão os locais, não é? Pode acontecer em algumas alturas específicas eventos especiais em que eles, de facto, usam o comboio em massa e se calhar a pessoa escolheu o mau dia para ir, não é? Mas, a regra geral, é tranquilo. As paisagens são bonitas, há muitas paisagens de muito verde, de plantações de chá. Há sempre eles informam sempre que é proibido as pessoas pendurarem-se fora do comboio ou fora da janela para tirar as fotografias, mas ninguém sai de lá sem fazer isso. Portanto, ninguém controla. É mais uma advertência, mas faz parte de muitos Instagrams, de muitas pessoas, das fotografias que tiram no comboio, no Sri Lanka. E é engraçado, em algumas paragens, ver os locais, a forma como eles abordam o comboio. É uma experiência, no fundo, acaba por ser uma viagem também no tempo, e é uma experiência junto do que é mais puro e mais cultural e da natureza ao mesmo tempo. Sim. Eu não aconselho, de qualquer das formas, não aconselho mais do que 2 horas, 1h30, 2 horas de percurso, porque depois também se torna demasiado repetitivo. Eu tenho visto vários itinerários em que as pessoas fazem 6 horas de comboio, normalmente não aconselho, porque eu acho que é preferível fazer uma viagem que a pessoa tira todo o máximo partido e desfruta, e assim que acaba diz, já acabou, ou se calhar até queria mais um pouco. É preferível isto do que oferecer à pessoa 6 horas de comboio e, afinal, depois de 1h30, 2 horas, as pessoas dizerem que querem sair porque já estão cansadas, porque, afinal, é muito tempo e não é o comboio que estão habituados a usar, não é? Portanto, acho que é sempre preferível dar um pouco e ficar com vontade de mais do que levar um bocadinho à exaustão. Do que dar demais, não é? Às vezes ia tornar-se aborrecido, que às vezes acontece. E há bocadinho, antes de... Nós vamos fazer cerca de 1h30, 2 horas no máximo. Há bocadinho, antes de começarmos o direto, estávamos a conversar sobre Sri Lanka. E estavas-me a dizer que tinha ficado um bocadinho de ti na última viagem a Sri Lanka. E eu disse, Paulo, não diga já, que depois vais ter isto no direto. São daquelas coisas que nós não podemos controlar, não é? E na minha última viagem, ao terceiro dia, salvo erro, sim, terceiro dia, comecei com umas dores muito fortes a nível de estômago e depois a nível abdominal, e eu pensei que podia ter sido alguma coisa que tivesse ingerido ou comido no dia anterior, e estava convencido que era isso, só que a dor foi-se fixando mais na zona do ventre, mais a zona direita. Até tive que pedir para ir ao hospital porque estava cheio de dores, eu nunca tinha tido tantas dores, e no fundo o que eu tinha era uma apendicite aguda. Aí, bem... Pronto, e naquele dia, ao fim do dia, o hospital que estava próximo, que me fez a avaliação, era um hospital público,
no meio do Sri Lanka, no meio das montanhas. Portanto, eu tive a experiência de fazer uma viagem no tempo, porque um hospital completamente antigo, onde as coisas são muito básicas, não é? Portanto, o engraçado de ver as enfermeiras, como nós víamos nos filmes coloniais, com o cap na cabeça, o vestidinho branco, a meia branca, o sapatinho branco de verniz, todos os materiais, tudo muito, muito usado, e de facto o médico me atendeu, eles foram sempre impecáveis, diagnosticou logo a apendicite aguda, só que eu custou-me um bocadinho a acreditar e realmente não me senti confortável ali. Eu disse, não, eu prefiro voltar para o hotel. No dia a seguir, a meio do dia, eu percebi que realmente aquilo era uma coisa séria e que tinha que ser internado no hospital como deve ser. E então pedi ao agente que eu tenho lá para me levar a um hospital privado em Colombo, e na altura acabei por fazer quase 4 horas de viagem durante a noite para... O que é certo é que quando eu cheguei ao hospital, o hospital já estava à minha espera. Portanto, já sabiam que era o senhor que vinha lá do interior, tinha feito uma série de horas e já estavam médicos à minha espera para me fazer novamente exames e pronto, para dar autorização para se marcar a cirurgia, que foi feita no dia a seguir. Posso dizer que a nível destas questões médicas, eu senti-me completamente à vontade, portanto não tive receio. Obviamente no hospital público não era aquela opção, e se eu tinha a opção de poder ir para um hospital melhor, e fui, e eu acho que qualquer pessoa que tenha, que necessite de cuidados de saúde, eu percebi perfeitamente que no Sri Lanka vão ser muito, muito, muito bem tratados. E tu ias com seguro de saúde? Sim. Funciona perfeitamente. Não Pois. tem nenhum. Depois pedem para ir lá uns dias mais tarde, portanto, eu acho que depois no regresso eu teria que ir tirar os pontos sensivelmente no dia que eu voltava, e um dia a seguir, eles disseram, então no dia que vai viajar, passe aqui e para lhes darmos o relatório, essas coisas todas, e ver se já está pronto para tirar os pontos. Não estava, portanto, voltaram a pôr um penso, mas que estava com uma cicatriz bem feita. O que eu estava com algum receio, porque eu fiz muita estrada, andei a visitar muitos sítios e sempre com a costura e com os pontos, que era uma coisa muito recente. Eu tive uma noite no hospital, uma e meia, mais ou menos. A primeira não foi noite de chegada, até outro dia. Mas o atendimento, a simpatia, o profissionalismo foi 5 estrelas. Portanto, é bom também saber isto, porque para quem eventualmente precise, não ficar a pensar, não, mas eu estou no Sri Lanka, se me acontecer alguma coisa, se calhar vou morrer ali, porque não vou ter nenhum apoio médico, mas não, tem. E não, o que também é importante é as pessoas perceberem, mas para já, eu não levo ninguém a viajar no Discover Asia sem um seguro. Por mínimo que seja, tem que ser um seguro que cobre essas situações. E depois também as pessoas perceberem que, mesmo que tu te ausentasse, a viagem continua, não é? Há pessoas que tomam conta da viagem e que nós acabamos por acompanhar a viagem, mas há pessoas que têm um papel, muitas vezes, muito mais interventivo do que o nosso. Não, sem dúvida. Aliás, o agente com quem eu costumo trabalhar lá, eles vieram comigo automaticamente, veio uma pessoa comigo a fazer todo esse percurso durante a noite e ficou no hospital comigo, ajudou-me a nível de... É engraçado, o inglês do Sri Lanka é perceptível a nível do turismo, não é? Explicar as coisas, embora o inglês deles às vezes custa um bocadinho entender, aquele inglês indiano, não é? Mas a nível do hospital era muito difícil, portanto até foi bom que estivessem lá para ajudar na tradução. Portanto, estiveram comigo sempre dia e noite até voltar novamente ao percurso da viagem e a viagem continuou com as outras pessoas que estavam para continuar. Portanto, o apoio foi... Muito bem, muito bem. E esta viagem acaba com uma cereja no topo do bolo, como se diz, porque depois do Sri Lanka as pessoas vão passar 3 noites nas Maldivas. Que é uma coisa de sonho, não é? É assim, nós inicialmente a ideia poderia ser fazer a praia também no Sri Lanka, porque existem praias tanto na costa oeste, que é a costa onde fica Colombo e Negombo, onde está o aeroporto, portanto toda essa costa que é virada para o continente africano, como existe praia também do outro lado da costa este, mas eu acho que torna mais atrativo pensar que depois do itinerário de 7 dias, eu vou até às Maldivas e vou... É aquela viagem de sonho também ao mesmo tempo, não é? E toda a gente um dia pensou passar, nem que seja 2 ou 3 noites nas Maldivas, não é?
E então vamos terminar de forma tranquila para poderem aproveitar a praia. Ainda por cima estamos a falar em fevereiro, que é um mês frio, normalmente janeiro e fevereiro são meses frios aqui, portanto, quaisquer 28 graus já é muito bom para nós podermos mergulhar naquele mar maravilhoso e ter a experiência do que é estar nas Maldivas, não é? Aqui não estamos a falar na questão cultural, a questão cultural nós temos do lado do Sri Lanka, não é? Portanto, vamos beber toda aquela informação, vamos enriquecer culturalmente e depois vamos descansar para um paraíso que são as Maldivas. Não vamos recolher nada a nível cultural porque não existe. Ou seja, a viagem será chegar ao aeroporto de Malé, como fazem a maior parte das pessoas. Portanto, tem o transfer em barco, em speedboat até o hotel, a pessoa fica no hotel durante a estadia e no final da estadia volta a apanhar o transfer até o aeroporto que fica noutra ilha e vem embora. E a experiência fica em termos da praia, do mar, da tranquilidade que são as Maldivas. É uma viagem como eu gosto, que tem um bocadinho de tudo. Tem o safari, tem o comboio, tem a praia, tem cultura, tem história, tem boa gastronomia, não é? A gastronomia também na Sri Lanka, sempre ouvi dizer que... Convém também sempre informar que a tendência para o picante, não é? Naqueles destinos é sempre forte. Portanto, nós temos que avisar sempre, olha, atenção, que o picante tem que reduzir um bocadinho a quantidade, porque quando eles dizem que é um pouquinho para algumas pessoas já é um bocadinho demais. Portanto, convém sempre informar em alguns sítios onde nós vamos que para eles terem isso em conta, porque há pessoas que não podem mesmo comer porque estão uma questão de que têm problemas, não é? E isso depois nós acabamos por informar a nível de intolerâncias também que as pessoas possam ter, a nível de... Se bem que quem é, por exemplo, vegetariano está perfeitamente, porque eles têm muitos pratos vegetarianos e há uma diversidade muito grande de arroz, vários tipos de arroz que eles oferecem, o arroz de limão, o arroz negro, o arroz vermelho, coisas que eu nunca tinha visto e realmente eles oferecem uma grande variedade gastronómica, assim. Sim, e acima de tudo, como povo, também sempre tenho a ideia que eles são muito simpáticos. Os indianos já são simpáticos e eles são muito mais tranquilos e muito mais calmos. São mais tranquilos. Há quem pergunte sobre... Então, mas o Sri Lanka é como a Índia, não é a mesma coisa, aquela confusão. Talvez seja uma Índia um bocadinho mais soft, um bocadinho mais tranquila, embora existem nas estradas, obviamente, existem muitos tuk-tuks. Eu às vezes dizia, eu acho que há mais tuk-tuks do que pessoas, há tuk-tuks por todo lado. Muitos cães descansam à beira da estrada, portanto, ou no meio da estrada, portanto, quem vai a conduzir vai sempre com muita atenção, há muitos caminhões, mas em Colombo talvez seja o sítio onde se realmente vê muito mais gente, mas acaba por ser tranquilo, as povoações, pronto, vamos passando, as pessoas sorriem, estão sempre prontas a ajudar, prontas... Os agentes lá também são sempre atentos a isso, a satisfazer as pessoas, a que as pessoas se sintam bem e que se sintam seguras, não é? Porque ao fim e ao cabo é um país seguro, sempre foi um país seguro. Tiveram um tsunami, como é uma questão, foi uma tragédia natural, não é? E foi aquela questão agora o atentado, obviamente, que foi em 2016, ou talvez erro, uma coisa inesperada que também ninguém pode controlar, mas de facto é um país super tranquilo. Sim. E a viagem é um sonho. Sim, infelizmente isso é um mal geral ao nosso planeta, não é? Essas catástrofes cada vez mais ou provocadas pela mão humana ou pela mãe natureza acabam por ser uma constante e a pessoa se vai pensar nisso não sai de casa, como se diz. Mas não há melhor do que há algumas expressões muito giras para quem viaja. Uma delas que eu ouvi recentemente ou que li seria viajar é como despir o corpo à alma, como despir a roupa à alma. E, na realidade, aquilo que eu acho muitas vezes é que a pessoa, quando vai, tem mesmo que se despir de preconceitos e de ideias preconcebidas, que não é assim, é assada, é comida, é aberto à experiência, ir aberto e aproveitar o máximo possível. E acho que isso faz parte da decisão de viajar para fora da Europa, não é? Porque na Europa nós sabemos as coisas são muito similares a nível do que nós vamos encontrando, não é? Do dia-a-dia, das pessoas, dos costumes, das tradições. E se nós temos esta vontade de conhecer um bocadinho o mundo e conhecer outros continentes, então temos de ir mesmo com essa mente um bocado aberta e só dessa forma é que nós realmente conseguimos aprender, conseguimos absorver
E isso vai-nos ensinar, se calhar, tantas coisas depois no nosso dia-a-dia. Há coisas em que nós damos muito valor e quando visitamos determinados destinos e dizemos assim, realmente nós valorizamos coisas que, ao fim e ao cabo, não têm interesse nenhum e estas pessoas, com tão pouco, são tão felizes. E nós passamos a vida a queixar-nos, não é? E temos tanto. É verdade. Paulo, estamos no nosso tempo, estamos há 30 minutos a conversar, o tempo passa depressa, mas as lives nunca são mais do que 20, 30 minutos. E por isso vamos ficar por aqui. Agradeço-te imenso esta conversa sobre o Sri Lanka, e porque muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, o que é que vão ver, como é que será, e acho que é importante poderem previamente ter alguma informação sobre o que vai ser a viagem. E sei que vai ser um sucesso. Vão em boa companhia, vão em boas mãos, e por isso vamos ao Sri Lanka sem sombra de dúvidas. Vamos, sim, senhora. Então, obrigada, Paulo, e boa noite a todos, e uma noite descansada, e até a próxima semana com outra live, com uma convidada especial, mas que não vou dizer já quem é. Estejam atentos às redes sociais. Até amanhã. Boa noite a todos. Obrigado.